Muito bem, um abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, aqui na redação, cidade de São Miguel das Matas, ex-prefeito Zé Renato, para falar um pouquinho sobre o cenário político aqui em São Miguel das Matas, na região, na Bahia e também no Brasil, claro. Ele vai falar também sobre quem estará apoiando para deputado estadual ou deputada, não sei daqui a pouquinho os detalhes, para o cenário federal, deputada federal ou deputado também, eu não sei, daqui a pouquinho ele vai trazer esses detalhes, e claro, cenário também para o Senado, afinal de contas, ele não foge à raia, nunca, não foge das perguntas, e eu já queria agradecê-lo por ter aceito o nosso convite. Um abraço, boa tarde, Zé. Obrigado, Magno, até pela oportunidade e pelo convite. Mais uma vez, poder falar para o nosso povo miguelense. Nunca, jamais fugirei da raia. Esse é meu perfil. Estou aqui à sua disposição para quaisquer perguntas. Nunca fugir do debate, não é? A gente, enquanto no cenário nacional a discussão com relação à urna eletrônica tem pautado aí, desfocando aí aquilo que é necessário discutir, você não tem fugido dessas discussões. Eu tenho te acompanhado sempre. Eu digo te acompanhado porque, acompanhado do governo do Estado e outras lideranças políticas também da região, você sempre foi o miguelense que esteve presente. Ultimamente nós percebemos outras lideranças também miguelenses participando, mas desde sempre você esteve presente ao lado de Rui Costa, caminha com Rui Costa agora, com Jerônimo Rodrigues, não caminha. Fala um pouco com relação a esse cenário, por favor. Pronto, bom que você tenha lembrado que desde o início eu estive junto, exatamente por isso, porque eu não sou das pessoas, eu não sou oportunista. Sabe, eu sou o amigo de primeira hora, eu estou lá desde os primeiros momentos. Não apenas que agora que a campanha de Jerônimo está crescendo com grande probabilidade de vencer as eleições e começa a aparecer. Eu estou desde sempre, o que seria ganhando ou perdendo. Embora, na minha convicção, ele ganhará as eleições, mas obviamente a gente só vai ver no 2 de outubro. Claro, inclusive na minha vida, Magno e população miguelense, acontecem algumas felizes coincidências. Por acaso, ou não por acaso, obras de Deus, ou por acaso, Jerônimo é meu amigo, também não sei se por acaso ou não por acaso, foi meu calouro, meu contemporâneo, meu colega de escola, de maneira que já lá na escola de agronomia nós desenvolvemos uma relação muito próxima. Depois, obviamente, as vidas da gente levam a lugares diferentes, e agora, de alguma maneira, nos reencontramos, vou dizer assim, na política. Então, como eu já conheço de perto Jerônimo, com toda certeza recomendo. Muitas das vezes, Magno, nós ficamos preocupados, nós, eu digo nós, o povo como um todo, e principalmente os que não param muito para refletir, as discussões ficam muito em torno ou da paixão, não é? Ou qualquer aspecto, seja ele religioso, seja ele ideológico, seja o que for, ou apenas em quem ganha ou quem perde. E deixa de se discutir o que é fundamental na vida das pessoas. Por exemplo, eu estou vendo que a discussão, se fosse falar aqui de nível nacional, veja, o candidato Bolsonaro, numa tentativa, talvez até suicida, no sentido de continuar tentando explicar para as pessoas o que já está mundialmente comprovado, que as urnas eletrônicas são exemplo para o mundo, sabe? Depois de mesmo ter sido eleito pelas mesmas urnas eletrônicas, diversas vezes. Entende? Por que ele não reclamou lá atrás? Isso, entendam, é apenas uma forma de criar uma narrativa. Quem não tem o que oferecer, cria o que chama de, vejam, tenho certeza que vocês conhecem esse ditado, né? O chamado bode na sala. Então ele bota o bode na sala, que é para você se desviar do que é o fundamental, que é os factoides. Então isso é só para dar um exemplo. Então, Magno, não é assim, quer dizer, mas, retomando aqui para Jerônimo, estou muito feliz. Rui Costa demonstrou ser o melhor governador do Brasil. Dos últimos tempos, da minha geração, não conheci um, e se alguém tiver pode me dizer, se teve um. E vou dizer mais, e tenho certeza que ele errou, mas ele acertou muito mais do que errou, sem dúvidas nenhuma. Obviamente que a oposição, ou os não tão bem intencionados, buscam explorar especificamente os aspectos negativos, mas faça um encontro de contas, ele está muito na frente. E aí já aproveito para dizer o seguinte, o que mais ouço é dizer que Jerônimo é desconhecido. Então pergunto eu, duas coisas a serem observadas aqui. Primeiro, entendamos todos nós, de uma vez por todas,
facilita a nossa vida. O que é o período eleitoral? Se não é exatamente o momento do candidato se apresentar, de apresentar suas propostas e discutir os temas que são importantes para a sociedade. E daí as pessoas tomarem as suas decisões. Você imagine se assim não fosse, ou se só tivesse que botar pessoas conhecidas, praticamente ninguém teria condições. Mesmo porque, se nós observarmos, qualquer um que botasse, escolher uma pessoa da sociedade. Por exemplo, o Brasil tem 212, 213 milhões de habitantes. Se você escolher um, provavelmente no local de nascimento dele por ali, as pessoas conhecem. O resto do país, os outros, se ele for extremamente conhecido, ele talvez conheça lá. Imagine. Conhecido por 1 milhão de pessoas ali. Tá? Para ele se apresentar a 212 milhões de habitantes, ele terá que fazer um trabalho. É assim que funciona. É isso que a gente precisa entender. Então, não tem esse negócio de conhecido, desconhecido. Ele está se fazendo conhecer. Agora, sabe qual é a nossa obrigação? Meu amigo Magno. Procurar conhecer. Sobretudo o projeto de governo. A proposta. Veja a identidade do cidadão, né? Um homem simples, que assim como eu veio da zona rural, tá entendendo? Ele conhece tanto a realidade rural quanto a realidade urbana. E mais do que isso, como ele teve uma ascensão, virou professor universitário, quer dizer, comandou importantes secretarias, fez programa de governo, segundo programa de Wagner, se não estiver enganado, acredito que sim, acho que isso. Participou seguramente da segunda, mas se você tem mais informações, certo. Na segunda, mais que diretamente, ele ajudou a fazer o plano de governo. Vocês precisam entender o que significa isso. Não é uma coisa solta, é um plano de governo. E os dois de Rui. Então, quer dizer, entendo eu que ele está, se tem um cara preparado para ser governador da Bahia, não teria uma figura melhor do que Jerônimo. Eu que bem o conheço e sei da sua história. De fato, é o mais preparado e é o mais competente. Vou dizer mais, Magno. Muito se fala de Salvador, que o candidato adversário fez uma gestão bacana em Salvador. Vou dizer aqui que quem me conhece sabe, eu não sou aqui para ficar, fez uma gestão, eu diria, bastante razoável. Só que é preciso ficar claro, mas muito claro, assim como eu estou dizendo, não tenho problema de dizer lá que ele fez uma gestão bastante razoável. É preciso entender isto. As grandes obras estruturantes de Salvador, quem fez foi o governo do Estado, foi o Rui. É preciso dizer isso, ficar claro. E aí sim, uma vez as pessoas sabendo da verdade, eles podem escolher o seu caminho. Mas é muito importante que as pessoas saibam da verdade. E vou citar 2 ou 3 aqui para não delongarmos muito nesse tema. O metrô de Salvador, que deu ali uma vazão estupenda, no sentido de melhorar o trânsito como um todo de Salvador. Então, não é o metrô pelo metrô. E veja o vulto, o tamanho daquela obra. Ele está 12 anos parados. 12 anos parados. 12 anos parados. Que essa eminente não quis assumir à época. Ele assumiu. Foi oferecido à prefeitura, ele não quis. É importante que se diga. As grandes vias, como aquela via expressa, mais 4 ou 5 avenidas, nem me lembro de todas aqui, as grandes encostas de Salvador, os viadutos todos ali, que você, quer dizer, então se você olhar Salvador, pare para pensar. Você que está me ouvindo aqui, meus amigos todos, que eu sei que a Criativa é vista por um grande número de pessoas fora de São Miguel das Matas também. Desculpem. Mas parem para pensar e analisar no que eu estou dizendo. Se deem ao luxo de, por 3 minutos, ver o que fez o governo do Estado de Salvador e o que Neto fez. Então vocês verão que o governo fez muito, muito mais por Salvador do que Neto. Aliás, hoje não se explora isso, mas eu me lembro, Magno, que uma das coisas que nós, enquanto estava prefeito, nós tínhamos um pouco de ciúme, exatamente por dizer que Rui estava fazendo muito em Salvador e tal, que lá já tinha Neto um pouco por aí, tá certo? Só para você ter ideia, no nosso estado da Bahia está, e que é uma outra vantagem, eu diria agora, até quem pegue o governo seguinte, porque na Bahia é um estado saneado, tá? Assim como a prefeitura de São Miguel das Matas ficou aqui saneada, é muito diferente do que se busca fazer hoje, mas é um estado saneado, ou seja, com plenas perspectivas, com projetos realmente vultosos, como
a ponte da ilha de Taparica, que não deu para sair agora, mas eu tenho convicção, está no plano de governo de Jerônimo, e acredito que por ser o ministério ele fazer. Sabe, o metrô chegando agora ali já em Valéria com a nova rodoviária. Isto não é por acaso, e nem é fácil. Não pensem vocês que é muito simples gerir qualquer que seja, mesmo a prefeitura ou o governo, não é tão simples. Né? Agora, é possível, e é plenamente possível, fazer com seriedade, com honestidade, fazer com clareza, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente faz com tranquilidade e as coisas com certeza dão certo. Candidatos para o Estado da Bahia, para o Legislativo aqui no Estado, o Legislativo Federal, o Senado também, o cenário nacional também, até pelas reflexões que fez com relação ao atual presidente da República, que vai tentar a reeleição, certamente não caminha com o atual presidente, caminha com quem? Fale um pouco com relação a esse cenário, por favor. Então eu vou dizer primeiro os nomes e a gente pode depois discorrer sobre cada um se quiser. Então, como presidente da República, obviamente, nós vamos com Luiz Inácio Lula da Silva, o grande Lula. Nós vamos para o Senado, nós vamos com Otto Alencar. Deputado federal, nós vamos com Otto Filho. E deputado estadual, nós vamos com Adolfo Menezes. Para quem não conhece, é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que é um homem a quem busquei conhecer também antes, mesmo porque nós sabemos que ele também não tem, digamos assim, muita representação aqui. Aliás, não tem aqui na região. Tá certo? Então, acho que é uma possibilidade de poder demonstrar, obviamente, depois de fazer o seu trabalho, mas eu sei que, por onde andei, as informações de que busquei, ele realmente tem trabalhos bastante significativos. Aliás, não é à toa que ele é o presidente da Assembleia, ele certamente tem seu prestígio suficiente para isso. Do PSD. Da base de Otto Alencar. E de total e absoluta confiança do governador, que para nós importa muito. É preciso compreender que a política ela não anda desgarrada. Até posso dizer que São Miguel das Matas perdeu muito em não ter um prefeito que apoie o governador e que receba o apoio recíproco. A população, muitas das vezes, sabe, São Miguel das Matas, vocês que estão aqui no meu coração, que me ganharam de verdade. Não pensem que eu ganhei vocês me ganharam. No seguinte sentido, ganhou o meu coração, ganhou o meu comprometimento, quero dizer isto, né? Nesse sentido assim. Então, com toda certeza, é muito importante que haja uma integração. Não é tão fácil você administrar sem o governo do Estado. E não pense que o prefeito Salvador administrou sem o governo federal. Não é verdade, não caiam nesse engodo. Muito pelo contrário. Salvador foi das capitais, senão a que mais recebeu. Inclusive porque lá, à época, não estou fazendo apologia aqui a João Roma, que eu tenho o maior respeito, mas João Roma, de fato, tinha grande influência. Infelizmente, não acreditem também nesta ideia de que não tem nada a ver, que o governo não discrimina, que não faz. Obviamente, o governo federal ajudou muito a Semineto, sem dúvidas nenhuma, e prejudicou demais o nosso governador Rui. Uma das razões, por exemplo, eu enumeraria tantas, mas observem, gente, eu quero chamar a atenção em um aspecto que a gente tem que parar para refletir. A gente não pode simplesmente, Magno, aquilo que eu falei, pensar no ganhar só por ganhar, quem vai perder. Por exemplo, o presidente da República, até quando a gasolina foi a quase R$9, não era culpa dele. Ok. Só que agora, como a gasolina veio para 5, aí agora... Então agora foi competência dele. Olha que coisa engraçada. Para refletir, minha gente. Nós estamos na era da informação. Vou dizer para vocês basicamente o que aconteceu aqui. Cresce 80%, cai 30%, fica 50% ainda mais. Perfeitamente, inteligente, gosto de conversar com pessoas inteligentes. E tem outro aspecto. Observe só o que é que ele fez. O que é que ele fez? Usou, ao meu ver, que não sou jurista, precisaria ouvir um jurista, mas ao meu ver, usou da Constituição para fazer usar uma ação anti ou inconstitucional. O que é que ele fez? Primeiro, Magno, acho que é sabido por todos, vocês têm informações, a Petrobras arrecadou 153 bilhões, olha, 153 bilhões de reais. O governo poderia fazer, por exemplo, se ele quisesse subsidiar o combustível, como se fez na época da URV, que depois, o que é que aconteceu? As pessoas apresentavam nota fiscal e recebia ali um abatimento, qualquer coisa que o valha.
com o dinheiro que efetivamente a União recebeu da Petrobras, que ele mesmo considerou um excesso. O que me chama a atenção, o presidente da República considerar excesso que uma empresa estatal tenha, né, feito. Isso por si já soa estranho. Mas o que é que ele fez? Botou goela abaixo, e não é bem goela abaixo, para melhor dizer, exatamente, e pensem nisto, depois que ele comprou o Centrão todo, com 16 bilhões de reais de um orçamento secreto, ele conseguiu votos para que fizessem o que ele mais ou menos quer fazer. Então, daí, fizeram uma lei que só no caso do Estado da Bahia, Magno, nos casos do Estado da Bahia, o nosso governo vai perder, prestem atenção, gente, ouçam o que eu estou dizendo aqui, 5 bilhões de reais a Bahia vai perder. Para mim, você sabe quanto São Miguel das Matas pode perder nessa divisão de bolo? É o dinheiro que chega, deixa de chegar aqui, tá certo? É preciso entender isso, então vamos entender o processo. É dinheiro que deixa de chegar aqui, é dinheiro que deixa de chegar, por exemplo, na rodovia BA-539, entre São Miguel das Matas e Laje, na BA-026, entre Amargosa e Brejões, porque são recursos do Estado, né? Intervendo naturalmente, o presidente da República interveio numa área, numa esfera que não é exatamente a dele, inclusive, que é a dos estados. E aí, qual governador da base do próprio governo federal que vai se contentar com essa perda? Nenhum, ninguém. Claro, e poderia dizer mais, eu não quero ficar só nesse tema, desculpe, mas eu acho que é importante esclarecer. E tem alguns aspectos mais importantes aí para serem considerados que vêm desta consequência. Na medida que o presidente digamos assim, fica arredio em relação a todos os governadores, a maioria deles, tem uns que acham, Magno, que é porque ele tem coragem. Eu acho que ele é um covarde. Quando faz isso, ele cria uma coisa muito ruim, que é aquilo que nós tínhamos de antes, e espero que, se não era a melhor maneira, ou não se fazia da melhor maneira, era o que se tinha, que é o seguinte, as instituições, elas devem ser respeitadas, deve haver uma interação. Você imagina se, de repente, os governos não têm acesso ao governo federal, não têm conversa. Vocês podem imaginar que isso dá certo? Eu não consigo imaginar. Pois é, esse é o cenário que se apresenta aqui no país, né, no Brasil, na Unidade Federativa Brasileira, onde o presidente da República tenta aí a reeleição. Com relação a São Miguel das Matas, você deixou São Miguel das Matas, a cidade, e bem disse em alguns momentos, organizada, arrumada, muitas ruas estão sendo calçadas neste momento, inclusive fruto dos teus pleitos. Fala um pouco dessa situação, você olhando de fora agora, porque é fato, uma coisa é você estar de dentro, tem um olhar de quem está dentro, quando você sai daquele espaço, daquele ambiente, você tem um olhar diferenciado também. E outra coisa, ser o chamado engenheiro de obras prontas é a coisa mais fácil que tem, para ouvir, sabe? Para fazer, sabe? Depois que está tudo pronto, o cara diz, se fosse assim ou se fosse assim. Mas vamos aqui tomando. De fato, primeiro, até aproveito mais esta oportunidade para dizer que estou muito feliz de ter deixado tantas obras a serem realizadas, vou citar aqui algumas, mas estou também, ao mesmo tempo, um tanto insatisfeito por não ver o funcionamento, o andamento destas obras. Então, eu vou dar alguns exemplos. A creche, nós tivemos aqui 2 anos terríveis, embora eu saiba que isso aí também é um problema até mais nacional, porque o Bolsonaro fez isso com todas as outras, como fez com o programa de construção de casas e outras coisas mais, mas tudo bem. Aqui para não devagar muito. Bom, as ruas, nós deixamos aqui, meus amigos, 10 ruas, que ele vai ter mais espaço para falar. Como ele falou do posto que nós deixamos lá, ficou 3% para concluir o posto, e ele disse que, quer dizer, à época faltava 27 mil reais a serem pagos. Olha que eu tenho boa memória, vejo que falo tudo aqui, ó. E que só fazia com 60, eu também não entendi, porque ele só fazia com 60, já que havia uma licitação. Estava tudo pronto, era só concluir, a empresa tinha a obrigação de fazer pelo valor que estava lá, com a compra dos materiais, inclusive daqueles fios velhos que ele disse que tinha lá, mas já estava incluso. Pronto, ele botou para fazer, mas tudo bem, fez. Olha lá, o que eu, Zé Renato, não é trazer pedradas para minha sardinha, mas eu considero a maior obra de São Miguel das Matas de todos os tempos, que foi exatamente a adutora de água que aí está. Se vocês não sabem, agora mesmo já estaria faltando. O certo é que temos estudos, que a gente faz com estudos. A gente faz assim, na teoria, porque o prefeito acha que realmente aquilo ali ia faltar água, mas de forma definitiva, nos 5 anos que já se passaram 2.
Certo? Então, fui, inclusive, aconselhado por alguns, eu sei que maus conselheiros, e alguns até, eu diria, até mais próximos de mim, alguns até de família, que diziam o seguinte: Zé, defira o asfalto, porque todo mundo vê. A água deixa para você fazer quando as pessoas estiverem morrendo de sede, porque sendo assim, eles vão lembrar mais, vai ter um peso mais. Só que isto dá na consciência de alguns. A minha não cabe mais, sabe? Mesmo porque eu tenho uma ligação com Deus, não uso o nome de Deus em vão, mas aqui cabe muito bem, eu tenho uma ligação com Deus. E a minha prioridade é exatamente fazer para os que mais precisam e as obras que eram mais necessárias. Por fim, eu até concordei com o governador que, de fato, a água era muito mais importante do que o asfalto na cidade. E quanto à obra, o que me chama a atenção é um político, né? Mais especificamente o seu vice-prefeito, foi a olha que eu sabia, eu estou sendo informado que eu faço parte da comissão de Jerônimo aqui. E ele sabe que eu não sabe disso. Acontece o seguinte, eu fui informado há muito tempo. Porque, Magno, inclusive é o seguinte, eu não tenho. Já me perguntaram, Zé, a meio que da política. Eu sei que eu não estou, talvez por não ter um outro termo, disseram, não é isto que nós queremos. Esse tempo já passou. Eu vou, Magno, aos meus amigos, e vou quando eu quero ver meus amigos, quando me dá saudades de vê-los, eu vou. E mais do que isso, minha casa continua aberta, recebo muitas pessoas, também nos bastidores nós buscamos ajudar exatamente nesse sentido, como foi pedir a própria BA, como foi pedir outras coisas que ainda devem vir para São Miguel das Matas. Fui, talvez, como você falou, um dos pouquíssimos prefeitos do Brasil, peço vejo, e não fiz absolutamente nenhuma percepção. E como é que é possível? É muito simples, gente. Muito simples. Primeiro é planejamento, meta e objetivo. Não contratar em excesso, só para ganhar as eleições. Zé Renato passa aqui 4 anos e você pode perguntar, proprietário de posto, qual foi o dia que deixou de me servir porque eu atrasei um dia de pagar. Nem ele, nem quaisquer outros fornecedores. Isso é uma vergonha. Só que é o seguinte, aí eu digo, Magno, que eu daria um congresso aqui para discutir, porque também, mesmo aqui, a gente está discutindo de forma mais rasa, que é apenas dizer de estar, se assistiu aula, se teve aula, se não teve aula. Essa discussão ainda é pequena, porque se você for se aprofundar, você tem que dizer o seguinte: qual é a consequência disso? Você sabe que seu filho ir para a escola poucas vezes durante o ano, o que ele de fato vai aprender? É a vida dele, Que homem ele será no futuro? O político profissional, ou aquele malandrinho, ele procura maquiar a cidade. Ele procura enganar as pessoas. De uma forma, da mesma forma que ele vai maquiando a cidade, ele vai também maquiando a sua imagem. Tá certo? Ele vai mostrando para as pessoas, enganando aqui, prometendo aqui, desfazendo ali, prometendo mais, dando menos. Nunca entrega o que promete. Não entrega o que promete. Você tem que entregar aquilo que você prometeu. Nós somos pessoas de bem e nós merecemos respeito, nós queremos respeito. Simples assim. Você veja, Magno, que, só para você ter ideia, eu acho que isso também é público, mas vou dizer para você. Eu fiquei, Magno, você sabe que eu sou concursado da Prefeitura de São Miguel, eu fiquei ali 1 ano. O senhor prefeito não me pagou um dia de serviço. Um dia. Não me pagou um dia. Um dia. 1 ano. Sabe que a pessoa não se envergonha disso? Eu precisei acionei a justiça. Infelizmente, a justiça é lenta. Infelizmente. E favorece exatamente a estes que têm a intenção de procrastinar, de dificultar, vou dizer assim. Pronto. Mas isso aí não existe, Magno. Porque a questão não é nem o salário, é o respeito que você tem, primeiro, com a dignidade da pessoa humana. Tá certo? É meu salário, é meu direito. Muito embora, por outro lado, também não me fez, digamos assim, uma solicitação. Não me deu uma atividade para fazer. Eu fiquei envergonhado de estar lá sem fazer nada. Eu fiquei meio envergonhado. Claro que eu sou concursado e vou voltar, inclusive, a qualquer momento. Estou em licença agora. Mas como eu sou um profissional, eu queria ter sido explorado. Sabe por que não me exploram? Por 2 razões. Sabe porque eu tenho competência de fazer e porque eu tenho certeza absoluta disso, 100%. Pensam os medíocres, quem fazendo lá eu posso estar ganhando um espaço político. Mas olha, mano, isso é uma coisa tão pequena diante do que você
exclusivo que você pode oferecer, que realmente administrar como se fosse seu, mas seu no sentido mais egoísta, mas não é seu no cuidado. Você deve administrar a prefeitura como se fosse sua. No aspecto, cuidado, como cuidaria da minha casa, como cuidaria da minha família. Agora, não da minha propriedade, que eu faço o que quero, mando quem quero, entende? Não é assim que funciona. Então, Magno, esse sistema exatamente é dessas coisas que nós não queremos, é isso que nós não queremos, é isso que São Miguel das Matas precisa despertar, porque São Miguel das Matas está bastante avançado. São Miguel das Matas é uma cidade com pessoas bastante inteligentes, tem pessoas bastante informadas, é certo também que tem muitos interesses, muitos legítimos e outros nem tão legítimos assim, e agora não mais prefeito para dizer que eu dizia antes, porque nós não temos rabo preso, mas eu meu amigo, então, meu amigo, então esse meu amigo, a gente fica assim meio que suspeito a falar, mas eu faço questão de evidenciar aqui de público. Quanto a pessoa magna, observem quantos anos tem a criativa, como ele se comportou, pensem no tanto que ele já contribuiu para este município. Então, foi muito. Isso é meio de comunicação, Magno, criativa, você sério, não é todo lugar que tem uma criativa neste nível, nesta seriedade, sabe? Porque eu sei o quanto você é assediado no sentido de se desvirtuar. E não é porque você me disse que nós não falamos sobre isso, mas é porque eu conheço que vocês também conhecem o sistema. Então, para segurar firme, tem que ter personalidade, coragem, e, acima de tudo, compromisso com o povo, compromisso com a aspecto social. Então, você está de parabéns. Muito obrigado a todos. Sempre me foi solícito, né? Mas sempre foi muito útil à sociedade, por isso eu queria parabenizar a Criativa. Atentem para isso. Conheçam bem os candidatos. E aqueles que acreditam que realmente as coisas podem ser realmente melhores, eu até posso dizer, diferentes do diferente. Então, aí a gente... Então, inclusive, aproveito, já posso pedir votos já para os nossos candidatos, aquelas pessoas que porventura... acreditem em nós, sabe que nós estamos fazendo que é um projeto sério, então a gente pede e agradece ao mesmo tempo em nome dos nossos candidatos. E vamos para um Brasil e uma Bahia muito melhor. Muito bem. Seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.